Olá a todos e todas, eu me chamo Rafaela e acompanharei vocês aqui desta bancada do programa Agora a Terça é Livre, diretamente do Visiona Studios. Este programa vai ao ar toda terça-feira às 20 horas por meio de nossas redes sociais. Vocês vão ver aqui embaixo cada rede social e eu sugiro que vocês nos acompanhem, porque toda semana teremos temas sobre política, direito e educação. E nesta jornada me acompanha meu amigo e professor Valdir Pucci. Não é Putin, é Pucci. Olá, professor Valdir, seja bem-vindo. Rafaela, brigadíssimo, vai ser uma satisfação imensa dividir essa bancada com você agora no Agora a Terça é Livre. Esse programa, ele tem um diferencial muito importante. Ele é um programa, como o próprio nome diz, livre. E livre em que sentido? É um programa onde nós faremos análises, discutiremos notícias, aquilo que é importante para você e para o Brasil, mas sempre baseado em fatos. Aqui a notícia são fatos e não narrativas. A análise é baseada nos fatos e não em narrativas. Então, há liberdade para se discutir, há liberdade para se debater, mas sempre buscando a verdade e, principalmente, sempre tentando fazer com que você que nos assiste entenda o que acontece no Brasil. A gente tem a máxima, o Brasil não é para amadores. Eu até concordo. Então vamos nos tornar profissionais que conseguem entender o Brasil, discutir política, conversar sobre política. E a melhor forma de fazer isso é tendo base, é tendo conhecimento. Então, Rafaela, Agora a Terça é Livre vai ser um programa para que todos possam ter consciência, saber o que é a política e, principalmente, conseguirmos passar a discutir políticas sem briga. Na política não tem inimigos, Rafael. O que você tem são pontos de vistas e uma busca pelo consenso. E a gente aqui, Rafael, a gente montou uma estrutura na nossa revista eletrônica que ela tem alguns quadros. Entre eles é um que é de sua responsabilidade, que é justamente apresentar a quem nos assiste as notícias do dia ou da semana, dependendo do que está acontecendo no país e também no mundo. Então, Rafaela, passo essa bola para você, para esse primeiro quadro do nosso programa, as notícias da semana, do que aconteceu na política, no direito e também na educação. Então, bola passada, vamos às notícias da semana que passou aqui em Brasília, onde continua pegando fogo. Bem, tivemos a posse dos novos parlamentares, dos 513 deputados e deputadas federais e a renovação de 1/3 do nosso Senado Federal. Tivemos ainda a eleição da mesa da Câmara e do Senado. Bom, de acordo com a Rádio Senado, essa posse dos parlamentares e a eleição da mesa nos trouxe realmente uma perspectiva nova de como funcionará a 57ª legislatura. Temos também, trazido pelo nosso Diário do Poder, que o senador Marcos Duval estava para renunciar ao mandato, mas recuou. O que será que aconteceu? De acordo com o nosso UOL Notícias, o presidente Lula se encontrou com a embaixadora dos Estados Unidos. Isso já pensando na próxima agenda da viagem para a terra do Tio Sam. E bom, com todas essas notícias aqui que ocorreram na semana passada em Brasília, nós temos a análise que o professor Valdir nos trará. Como ele nos disse, análise de fatos e não apenas de narrativas. Então, professor Valdir, devolvo a bola agora, é com o senhor, por favor, para nos explicar realmente o que aconteceu, essa volta do Lira como presidente da Câmara dos Deputados, o senador Pacheco como presidente agora do Senado, do Congresso Nacional. Quais são as perspectivas para essa nova legislatura? Bom, Rafaela, vamos começar a análise desses fatos do que ocorreu em Brasília nessa última semana. Eu abro essa análise tratando justamente desta que foi a sua primeira notícia e também o que baseou a sua pergunta, que é a eleição, a posse dos novos deputados e também dos senadores e também a eleição, principalmente a eleição das duas mesas diretoras. Eu chamo até atenção para vocês da própria manchete da Veja, do site da Veja, que diz o seguinte: reeleição de Lira e Pacheco impõe novos desafios a Lula no Congresso. E talvez essa seja a grande questão. Como será a relação do Poder Executivo
com as duas casas legislativas, levando em consideração até mesmo como foi o processo de eleição das duas mesas. Então, vamos separar aqui. Vamos começar, talvez, com aquela eleição que foi a mais fácil de todas, que foi a eleição de Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Lira teve uma vitória surpreendente, fácil, com a maior votação nominal da história da Câmara dos Deputados, e na verdade isso demonstra o poder e a força com que Lira ele se colocou como líder do Congresso Nacional. Agora tem uma questão importante. A vitória de Lira, ela não foi e não pode ser creditada 100% como uma vitória do governo, apesar do governo apoiar Lira, apoiar a eleição de Lira. Na verdade, isso foi uma vitória do Centrão, uma vitória de deputados que querem manter uma força dentro do Congresso Nacional. Durante muitos anos, a gente discutiu a questão do presidencialismo de coalizão e principalmente uma supremacia do executivo em relação aos demais poderes, em especial o que nos interessa aqui, o próprio poder legislativo. E o que nós vimos nos últimos anos, em especial nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro? Justamente um fortalecimento cada vez maior do poder legislativo, em especial da Câmara dos Deputados, com o orçamento secreto. E qual é o grande desafio de Lira? É justamente manter a Câmara dos Deputados protagonista na seara política, não ceder espaço ao poder executivo. Então foi uma vitória, sim, de alguém que o governo queria que ganhasse, até porque não havia praticamente nenhum outro concorrente, porque os outros dois foram mais para ter aquele jogo democrático, não foi de fato uma eleição disputada, mas não é uma vitória do presidente, não é uma vitória do poder executivo. E caberá agora a Lula negociar de forma muito intensa, negociar com Arthur Lira e também com todo o Congresso Nacional, com todos os partidos. Ele tem um desafio muito grande que o maior partido, o PL, boa parte dele ainda representa uma oposição forte ao governo, pois foram eleitos ainda dentro da seara do bolsonarismo. Já na outra casa legislativa, o Senado Federal, o cenário foi um pouco diferente. Nós tivemos uma eleição disputada, até mais disputada do que o previsto, com a entrada de Marinho como candidato. E o que significou isso? Na verdade, aí no Senado nós vemos, primeiro, aquilo que foi visto durante a eleição e os resultados. Um fortalecimento do conservadorismo, de uma bancada conservadora e ligada a Bolsonaro dentro do Senado. Pacheco conseguiu ser reeleito, Pacheco permanece à frente do Senado Federal, mas terá, na minha opinião, uma gestão muito difícil, uma gestão muito complicada dentro do Senado. De um lado, aqueles que querem ou tentarão, farão apoio ao governo, e do outro, uma bancada ligada ao bolsonarismo, muito forte, muito aguerrida. A gente viu isso na campanha, na própria campanha à presidência do Senado, que as redes sociais elas foram inundadas por bolsonaristas pedindo a eleição de Marinho. E houve, inclusive, algumas pessoas que chegaram a acreditar que a eleição de Marinho seria possível dentro desse cenário, dentro desta força que as redes sociais apresentaram. Mas, no final, Pacheco ganhou também com apoio do governo e este será um aliado muito forte de Lula e, principalmente, Pacheco será um aliado para impedir que você tenha, vamos dizer, aventuras em relação ao STF dentro do Senado Federal. Aventura essa que começou, inclusive, na última semana. Acompanhamos aí esse enredo maluco, vou usar esse termo, do que foi aquela tal tentativa de golpe ou não tentativa de golpe, envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes, que partiu de um senador, justamente o senador Marcos Duval. Os últimos acontecimentos, na verdade, o senador descreve o que para ele teria sido uma tentativa de golpe, fala que vai renunciar, depois desiste da renúncia, agora está sendo investigado pelo próprio Supremo, arrumou, vamos dizer assim, caso
com bolsonaristas, com não bolsonaristas, com governo, com oposição, e qual o interesse? Na verdade, ainda permanece um mistério o que foi essa atrapalhada que aconteceu em Brasília nesses últimos dias. A gente vê até na manchete do UOL uma manchete interessante quando ele fala dessa questão. O UOL diz, recados, bombas, reuniões secretas, o roteiro da tentativa de derrubar Lula. Muita coisa ainda não está explicada, muita coisa ainda precisa ser explicada nessa questão. Agora, importante só destacar na nossa análise, a democracia, ela sai fortalecida de todo este processo e principalmente, gente, nós temos que aprender com os erros do passado. A gente vai precisar ainda esclarecer muito do que ocorreu de 30 de outubro até hoje para entender todo este roteiro, se houver culpados que sejam punidos, se não houver culpados que pelo menos a gente aprenda que a democracia tem que ser constantemente vigiada, constantemente trabalhada. E nós temos, Rafaela, aqui também no nosso programa, Agora a Terça é Livre, a imensa alegria de toda semana receber um convidado para, diante dessas análises, diante das notícias, discutir conosco, ver outros pontos de vista e principalmente aprofundar a discussão política. E hoje, no nosso primeiro programa, eu tenho uma satisfação imensa de receber, Rafael, o nosso grande amigo, um amigo de muitos anos, que é justamente o professor Alexandre Bandeira. Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa Agora a Terça é Livre. Todos nós temos assim uma alegria de inaugurar o programa com você como o nosso primeiro entrevistado. Você vai me dar só um minutinho para eu poder falar um pouco, apresentar você para quem está nos assistindo, para ver a qualidade da sua história. Alexandre Bandeira, ele é coordenador do curso de pós-graduação em análise e marketing político da Faculdade Republicana, professor das disciplinas de marketing político, marketing eleitoral, semiótica do discurso político e planejamento de campanha eleitoral, mestre em administração pela Universidade de Brasília, jornalista com pós-graduação em marketing e MBA em estratégia empresarial pela FGV, membro da ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, diretor executivo do Grupo Brasília de Consultoria Política, diretor do Distrito Federal da Associação Brasileira de Consultores Políticos, a ABCOP, e coordenador do 11º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político. Bom, só o currículo do Alexandre, a gente já pode parar por aqui o programa que já consumiu o tempo todo. Mas, novamente, Alexandre, seja muito bem-vindo ao programa Agora a Terça é Livre. Eu que agradeço o convite de estar num programa de estreia, né? Que não é só um programa, mas um web programa que está sendo colocado à disposição dos internautas, mas um ambiente justamente que você falou, livre, para nós podermos elogiar, criticar quem quer que seja, falar do que tem que ser dito de uma maneira muito aberta, muito transparente e de uma maneira mais didática para quem está nos assistindo também, porque traduzir política é também uma das nossas responsabilidades. Satisfação poder estar aqui no programa de estreia do Agora a Terça é Livre, para que nem você mesmo falou, livremente poder elogiar, criticar e, mais do que isso, traduzir a política para as pessoas que estão em casa. É uma satisfação estar contigo, né, Valdir, e com você, Rafaela, para a gente poder tentar fazer esse programa da melhor maneira possível. Alexandre, nós novamente que agradecemos a sua presença e vamos começar discutindo isso que a gente falou, que a gente apresentou. Nós temos dois momentos chaves aqui que eu acho que é importante quem está nos assistindo entender um pouco. O primeiro é a posse, né, do Senado e da Câmara, o que isso significa para o governo Lula? Porque eu sempre digo o seguinte, Alexandre, governos que tomam posse dia 1º de janeiro, na verdade, começam a existir quando o Congresso toma posse em 1º de fevereiro. Nós temos esse lapso de 30 dias, que na verdade é um governo se relacionando com um Congresso que vai sair e tentando entender o Congresso que vai entrar e com quem ele de fato irá se relacionar pelos últimos 4 anos. Então, eu queria entender um pouquinho disso, queria que você nos explicasse na sua visão. O que é esse Congresso? Que Congresso é este que Lula recebeu na semana passada? E também, diante disso, diante dos primeiros 30 dias de governo,
Como é que você acha que vai ser essa relação Lula 3.0 e Congresso Nacional? Eu acho importante, e aí vamos retomar a questão das eleições das casas, né? Quando a gente tem uma eleição avassaladora do que foi a eleição do Lira como presidente da Câmara, um pedido que sempre se fez, desde Fernando Collor de Mello, de não ter um Congresso a serviço do Executivo. Né? Um governo que negocia por meio de medida provisória, que governa por meio de decreto. Então, essa relação ela vai ser muito mais horizontal. Né? Nós já vimos uma forte presença nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, principalmente das forças mais alinhadas ao centrão, que é a força que ganhou a eleição de Lira, que levou Lira à presidência da República, articulado por Lira. Presidente da República não, ele chegou na presidência da Câmara. Você já está adiantando aí o quê? Processos de impeachment do presidente? Não. O desejo de Lira, quem sabe, né? Desejo oculto aí nesse processo. Né? Mas, de fato, o que a gente tem agora é uma relação com a Câmara Baixa, com a Câmara dos Deputados, onde o governo vai precisar ter uma negociação muito ampla, até porque a origem do Congresso, que nasceu no dia 30 de outubro, é justamente um Congresso mais conservador, é uma bancada menor aos partidos de esquerda, que necessita sim um diálogo muito grande, porque são 513 deputados, uma presença muito forte dessa política mais alinhada à direita, centro-direita, um pouco mais conservadora. Então, essas pautas mais abertas de interesse dos partidos de esquerda vão ter uma certa dificuldade de transitar dentro do Congresso Nacional, principalmente na Câmara Federal, mas eu acho que vai abrir muito espaço para um diálogo que a gente aguarda e espera que sejam das grandes reformas, porque aí é o interesse tanto da Câmara quanto também do Executivo de que elas aconteçam. Então, eu acho que vai ser uma casa que vai exigir uma negociação maior do governo federal junto à Câmara dos Deputados. E acho que vai ter uma vida mais tranquila no Senado, porque a presença da negociação, da articulação do governo federal, que colocou, inclusive na semana passada, colocou 5 ministros dentro do Senado Federal, articulando e conversando para que pudesse reeleger o presidente do Senado. Então nós temos aí, vamos dizer assim, uma certa dívida de gratidão do presidente do Senado com relação à sua reeleição, né? Mas sem perder de vista que a eleição do Marinho ela é também uma marcação de território. Perfeito. Né? Nós temos ali, e como é uma casa menor, só com 81 senadores, as caras, as faces ficam muito mais fáceis de serem conhecidas das pessoas que vão aí tentar trazer uma oposição ao governo e também tentar trazer aí uma discussão dessa relação do legislativo com o judiciário, que é importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre, baseado até numa entrevista que eu dei semana passada, onde me perguntaram o seguinte: a derrota de Marinho é uma derrota do bolsonarismo? Não sei se você vai concordar com a minha análise. Qual foi a minha análise? Não, eu não vi como uma derrota do bolsonarismo, até porque o Marinho ele foi crescendo ao longo da campanha. Quando ele lançou sua candidatura, ninguém acreditava. E nos últimos momentos, houve, como eu disse na minha análise, houve no dia anterior pessoas que até falavam: olha, é possível que Marinho venha a ganhar a presidência do Senado. Você não acha que isso não pode significar... eu não entendo como uma derrota do bolsonarismo, mas justamente, como você colocou, uma posição do bolsonarismo, uma posição forte do bolsonarismo dentro do Senado. E aí continua a minha pergunta para você. E você não acha que isso... Você falou que não, mas eu quero de novo ver com você. Você não acha que isso vai significar uma possibilidade de um conflito maior entre Senado e Supremo Tribunal Federal? Vou tentar... Da eleição do Marinho, eu acho que tem muito do bolsonarismo ali dentro, mas eu acho que também tem uns descontentes. Acho que é importante separar desse bolo algumas pessoas que ficaram descontentes, talvez não com o Pacheco, mas de repente descontentes com a possibilidade de Alcolumbre reassumir a CCJ dentro do Senado. Então, assim, eu acho que da eleição do Marinho eu tenho 2 momentos que eu separo eles muito bem, né? Primeiro, que a eleição do Marinho surpreendeu mais as vésperas da eleição do que o resultado final da urna. Né? Porque, para falar a verdade, a eleição do Marinho saiu mais ou menos do mesmo tamanho de quase que como ele entrou. Né? Então, ficou na casa dos 30 votos. Né? Assustou, porque até a base do governo, houve uma recontagem de votos, que ele pudesse ter mais de 40 votos, 41, que fosse uma eleição mais apertada. Mas, no final das contas, o fruto que saiu das urnas, né? E aí um
parêntese, né? Votação impressa. Né? Secreto, voto secreto, impresso, cédulazinha de papel, né, Rafaela, que estava lá. Né? Então, só para fazer esse pequeno parênteses, mas eu acho que essa questão da eleição do Marinho, ela saiu mais ou menos quase do mesmo tamanho de quando ele entrou. Houve uma sensação de que ele pudesse, de fato, ser presidente, mas quando se colocou o voto, de fato, um em cima do outro, a contagem dele ficou na casa dos 30 votos, 31 votos, né? Mas... dentro desses 31 votos, uma parcela eram de descontentes. Perfeito. Mas, logicamente, vamos dizer que essa questão da resistência bolsonarista, ela é pequena? Não, ela é ruidosa. Como sempre foi, né? A gente vai ter uma presença de parlamentares dentro do Senado, eu acho que mais dentro do Senado do que necessariamente dentro da Câmara, porque a Câmara ela é mais pragmática em termos dos seus interesses, o que tem que ser feito, né? Essa discussão ideológica talvez ela não vingue, até porque a bancada bolsonarista dentro da Câmara Federal ela também já não é tão representativa como foi em 2018, né? Ela é um pouco menor do que foi em 2018, mas a questão de resistência. Eu acho que quem mais vai ter que se preocupar com a bancada bolsonarista na Câmara é o Valdemar da Costa Neto. Ele que tem que se preocupar com os bolsonaristas dentro do partido do PL. O que vai acontecer com o PL, com o bolsonarismo lá dentro? Eu acho que ele que tem uma grande preocupação, não tanto o governo. Não sei se... Até porque o bolsonarista ele não vai reclamar na porta do Lira, vai reclamar justamente na porta do Valdemar, porque ele é o presidente do partido do presidente da República, né? E aí a gente tem aí já achei importante essa separação de datas de posse, né? Foi um teste importantíssimo, né? Presidente empossado no primeiro dia do ano, agora a gente em fevereiro, trazendo aí a Câmara, porque também, por mais que fosse um congresso que seria conhecido em fevereiro, ele já existia desde outubro. Né? As urnas trouxeram os nomes, né? E aí, por isso, uma grande articulação daqueles que já eram presidentes em continuar presidentes e acabou, nesse sentido, dando tudo certo. Né? Professor Alexandre, eu tenho uma pergunta. Em relação a esse mecanismo de equilíbrio dos três poderes, né, que nós temos assim teorizado, como é que funcionaria hoje em dia aqui em Brasília, né, com esses três poderes? Existe mesmo esse desequilíbrio que pode vir a ameaçar o nosso sistema democrático ou não? A gente pode dizer que eles continuam equilibrados, que essas forças elas estão se contrapondo, mas ao mesmo tempo eles conseguem identificar quais são as funções que devem realizar. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a palavra certa talvez não seja equilíbrio, mas funcionando. A questão de as instituições estarem funcionando é importantíssimo. Tanto que é importante a gente lembrar que no mesmo dia que começou o ano legislativo, começou o ano judiciário também. Né? E nós tivemos uma sessão no Supremo Tribunal Federal, um posicionamento muito forte do Supremo Tribunal Federal de que as coisas continuam funcionando, as instituições continuam funcionando. Então, a relação de equilíbrio, eu não sei se ela necessariamente pode ser colocada dessa maneira. Nós estamos vendo um resgate do Congresso com relação ao Palácio do Planalto, ao Poder Executivo, então acho que uma relação de discussão mais horizontal, não tão verticalizada como foram em governos anteriores, né? E essa relação que vai ser uma grande pauta daqui para frente, né, que já aconteceu que foi muito implementada por conta do governo Bolsonaro, que é a questão da politização da justiça ou a judicialização da política. Quanto que um poder interfere no outro, se de fato um poder está interferindo no outro ou não. Mas o que eu percebo é que as instituições, a partir desse ano, elas passam a ter um diálogo, uma mesa de negociação, uma mesa de conversa, não uma mesa de afronta ou ataque. Eu acho que isso é o mais importante dessa relação. Vocês vão me permitir, eu vou até dar uma de professor aqui, Rafaela, Alexandre. Eu acho que a gente tem um problema, não é no Brasil, acho que a tradução do Montesquieu, não aqui só para o Brasil, mas no mundo inteiro, os poderes são independentes entre si. Eu acho que isso causa uma certa confusão nas pessoas. Quando falam independência, por entender independência, é a seguinte forma, olha... Então, um poder não pode conversar com o outro, não pode intervir. Não, a independência é para o exercício das suas funções. Mas também preconiza a tripartição de poderes, a interferência de um poder no outro. Justamente para fazer o quê? A fiscalização, olhar, ver se aquele poder está de fato seguindo o que determina a Constituição. Então eu brinco isso muito com meus alunos, quando eu falo independência e harmonia. Eu falo, gente, independência não é fazer o que quer.
Independência é ser livre para atuar de acordo com as suas funções, mas sendo fiscalizado pelos demais poderes. Então, por isso, quando o Alexandre coloca dessa forma, eu entendo também que eu acho que estão cumprindo as suas funções. Mas eu vou pegar o gancho na pergunta da Rafaela. E aquele acontecimento fantástico do Marcos Duval? Que na minha análise, eu não consegui nem explicar. Você consegue explicar o que aconteceu, ainda está acontecendo, daquele enredo saído de Hollywood ou da Cinelândia, eu não sei de onde saiu esse enredo maluco? É a hora do recreio do programa, né? Isso eu acho que está à margem da política, né? Porque é uma situação tão escabrosa, tão absurda, porque primeiro começa com um festival de versões de uma única personagem em um único dia. Né? A pessoa acorda falando uma coisa, almoça falando outra e vai dormir falando outra. Né? Logicamente, na política você tem a responsabilidade da opinião e essa responsabilidade ela vai ser cobrada. Eu acho que o fato importante que a gente tem aí é o seguinte: esse parlamentar, esse senador que amanheceu querendo renunciar, denunciando um golpe de Estado no Brasil, com a presença do ex-presidente da República. Ele, no meio do dia, ele troca a versão, no final do dia ele disse: não, só foi uma bravata porque eu queria dar uma entrevista e ajudar o repórter do veículo tal. Inclusive, eu vi que era assessor dele também, né? Assessor, uma coisa muito sem sentido. Ele está falando de política brasileira, mas com os devidos cuidados, parece uma novela mexicana. Né? Logicamente, a gente aprende aqui em política, onde há fumaça, há fogo. Então a gente precisa saber nesse momento, a partir desse momento, o quanto de Duval é verdade, o quanto é bravata e o quanto disso pode ser trazida a responsabilidade das personalidades que estavam lá naquele momento. Nós temos aí não só o Marco Duval, nós temos o Daniel Silveira, que não é mais deputado, que inclusive foi preso no mesmo dia, né? E o próprio presidente, porque o filho dele já confirmou que essa reunião existiu com todos esses atores. Então, o que a gente precisa saber exatamente agora, se é uma reunião só de amigos, onde falaram qualquer coisa, ou se de fato estavam ali 3 autoridades da República tramando contra a República Constituída. Se era bravato, era tramóia, né? Eu acho que essa é a grande questão que tem que ser levantada, ainda investigada, e acho que o Supremo vai investigar. De qualquer forma, para a gente, assim, existe uma regra na política, é o seguinte, né? Peixe morre pela boca. Né? O Duval conseguiu, em um dia, desagradar a oposição, desagradar a base bolsonarista, desagradar ao Supremo, desagradar ao Congresso Nacional. Ou seja, em um dia ele conseguiu brigar com todo mundo. Mais ou menos é como aquele cunhado bêbado que chega na sua casa, né, e resolve fazer todas as coisas e desagradar todo mundo. Ele conseguiu renunciar à renúncia. Foi uma coisa que fica muito até inexplicável até a gente esclarecer todo esse processo. Alexandre, um dos pontos, voltando um pouquinho ainda à posse do novo Congresso, que eu acho que é importante também esse cenário, houve a abertura, como a própria Rafaela falou, a abertura dos trabalhos legislativos naquele ano, e nós tivemos a fala do presidente que foi encaminhada ao Congresso. No dia anterior à fala do presidente, ou seja, durante a posse dos deputados e senadores, dólar baixou, bolsa subiu, tivemos a fala do presidente, dólar subiu, bolsa caiu. O que você achou dessa fala do presidente, voltando esse relacionamento executivo-legislativo? Eu acho que existe uma parte necessária e outra completamente desnecessária. A parte necessária, de fato, é uma mensagem que você encaminha ao legislativo, dizendo quais são os assuntos que você quer tratar, os projetos que você dá como prioridade, né? As boas-vindas às pessoas que estão começando uma nova legislatura, mas a outra parte é o momento em que o presidente está demonstrando que não vai sair do palanque, que é a todo momento que tiver uma oportunidade, comparar o seu governo a uma antítese do que foi o governo anterior, ao bolsonarismo, ao presidente Bolsonaro, fazendo uma análise de maus e bons, né, anjos e demônios. Então, essa parte ela era completamente desnecessária, porque é um governo que já passou. Acho que o próprio Arthur Lira já orientou ao presidente, já recomendou ao presidente que ele olhasse para frente, porque os desafios que o presidente da República tem são muito grandes, mas a gente precisa entender muito o que é o presidente Lula. Em 8 anos em que ele foi presidente da República, em todos os momentos em que ele tinha uma oportunidade, ele criticava o governo Fernando Henrique Cardoso, né? A questão da herança maldita. Então, o pai do nós e eles foi o Lula.
Então, assim, não há como esperar para os próximos 4 anos uma novidade do Lula nesse sentido. Então, eu acho que a cada oportunidade que o presidente Lula vai ter, ele vai tentar alfinetar, tentar trazer o comparativo e tentar colocar isso na cabeça da população de que ele é a antítese do governo anterior. Bolsonaro fez isso 4 anos, pode falar. Exatamente. Não, o professor Alexandre, mas me parece que é mesmo essa antítese, não é? Afinal, o nosso país, ele está divididíssimo, né? Nos votos, claramente nós vemos assim que houve uma divisão em quem votou em Bolsonaro e quem votou em Lula. Então, assim, não tem, me parece que não tem agora, neste primeiro momento, neste primeiro ano de governo, como não existir essa antítese, né? Mas, Rafaela, aí eu vou complementar com uma observação. Eu acho que dá, na minha opinião, vamos escutar o Alexandre, claro. Tá? Eu acho que dá pra gente fazer, sim, sem trabalhar com essa antítese. Eu vejo o seguinte, eu acho que esse foi o grande erro de Bolsonaro, foi levar essa divisão durante 4 anos e, ao invés de concentrar energias para resolver problemas, ficou se discutindo e se o PT voltar, e o que o PT fez, o que o PT deixou de fazer. É importante a gente revisar o passado? Eu acho que sim. Tá? Eu acho que tem que estar lembrando, olha, os erros cometidos para aprender. Mas eu acho que, na minha opinião, Lula não pode cometer esse erro novamente. Ou seja, ficar repetindo, se comparando e não descer do palanque. O meu medo, Valdir Pucci, é que o governo passe 4 anos novamente em cima de um palanque, lidando como se estivesse em plena campanha eleitoral. Mas eu atravessei o nosso entrevistado aqui e botei uma posição. De antítese, a gente precisa olhar um pouco para o tecido social brasileiro. Claro. Né? E aí a gente precisa, como faz, a gente precisa voltar bastante do passado. Né? A gente tem uma sociedade que é inclusive diferente da norte-americana, que tem lá republicanos e democratas, essa questão muito arraigada, ou é um ou é outro. Né? No Brasil a gente tem o eleitor normal brasileiro que ele não tem preconceitos para eleger um presidente da República. Já elegeu Fernando Henrique 2 vezes, elegeu Lula 2 vezes, elegeu Dilma 2 vezes, elegeu Bolsonaro. Então, assim, são pessoas de visões completamente diferentes, de ideologias completamente diferentes, porque esses extremos enraigados, nós temos aí 15% das pessoas que vão estar sempre votando no Lula e votando no Partido dos Trabalhadores. Hoje nós temos na sociedade seguramente 15% das pessoas que votam no bolsonarismo, independente do que se represente o bolsonarismo. Mas a gente tem uma grande massa de brasileiros que eles podem votar em um ou em outro. Então, nesse momento, sim, né, nós tivemos uma eleição dividida a 50%, mas boa parte dessas pessoas que votaram em um e outro não são pessoas que são verticalizadas ao pensamento do Lula e nem verticalizadas ao pensamento do Bolsonaro. Essas pessoas, elas são pragmáticas, elas querem soluções para os seus problemas. Elegeram Lula porque, dentro da comparação entre as duas propostas, a questão da discussão de ter carne, a questão da picanha, da cerveja, demonstrando aí a questão de uma retórica que é, poxa, você poder não só sofrer de segunda a sexta-feira e ganhar pouco, mas você poder chegar no final de semana e ter um pouquinho de lazer, um pouquinho de diversão, um discurso que foi mais focado na questão de você vai voltar a ter emprego, você vai voltar a ter esses resgates do que foi a era Lula, do que uma discussão mais do Bolsonaro, de vai ter comunista, sua bandeira não será mais vermelha, que era uma roupagem que deu certo em 2018, mas que não funcionou em 2022. A gente fala o seguinte, né? Campanha eleitoral é peça de alfaiataria, você cria uma para cada momento. Então, no momento que ele quis utilizar uma roupa de uma festa para ir em outra, esse corte não lhe serviu. E aí a vitória mais apropriada ao Lula. Agora, se de fato, que nem o Valdir colocou aqui, você vai ficar 4 anos dentro dessa retórica, ele pode sim estar cometendo um erro muito grande, porque o que as pessoas estão esperando do presidente Lula não é uma antítese ao governo Bolsonaro. As pessoas que votaram em Lula não estão preocupadas de saber se vai ser verde e amarelo, se vai ter camisa da seleção, se a bandeira um dia será vermelha ou não. Essas pessoas estão preocupadas com o seguinte: vai de fato voltar a ter comida na minha casa? Quantas pessoas a mais vão estar empregadas? Eu vou poder de novo viajar, porque a discussão, né? Vai poder entrar numa aeronave, viajar para os Estados Unidos. E para Disney, né? E para Disney. O dólar vai chegar a 2 novamente. O dólar vai chegar a 2 novamente, a gasolina vai abaixar. Então essas pessoas que elas querem uma relação mais pragmática, e essa balança é medida na inflação da geladeira. O que é a inflação da geladeira? A pessoa abre a geladeira dela e fala o seguinte: poxa, esse mês eu consegui comprar tanto. No mês seguinte, se ela abrir a geladeira e ver que tem menos produtos
do que no mês anterior, ela fala assim, poxa, minha vida está piorando. Mas se tiver mais coisa na geladeira dela, ela fala assim, poxa, minha vida está melhorando. Essas pessoas, ela não entendem superávit, ela não entende dólar, ela não entende câmbio, ela não entende essas relações. O mercado está nervoso, elas não sabem quem é mercado. Ela sabe que fica nervosa quando vai no mercado. Claro. Que ela encontra um litro de leite a R$8. Né? Então, essa é a questão para o brasileiro comum. Ele é muito pragmático e sem preconceitos. Então, quando chegar daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, e lógico, né, alguns meses, ele vai decidir por votar aquele que de fato cumpriu com as promessas de campanha. Perfeito. Alexandre, a gente já estamos caminhando aí para o final da nossa entrevista, nosso bate-papo, mas eu queria também ouvir um pouquinho sobre a viagem do presidente Lula. O presidente Lula recentemente foi à Argentina, participou de importantes reuniões, mas agora ele está indo para os Estados Unidos e para a China, se eu não me engano. Ele vai fazer essa viagem internacional com 2 maiores parceiros comerciais do Brasil e 2 players da mais alta importância no cenário internacional. Como é que você enxerga essa viagem? É uma viagem protocolar, uma viagem só para comemorar a vitória, ou pode sair alguma coisa importante para o Brasil, por exemplo, ao CDE dessa viagem? Eu acho que é uma viagem que ela vai repercutir muito mais na política interna do que necessariamente na política externa, da questão dos acordos, o que vai vir. Lógico que tem pauta? Tem. Vai aos Estados Unidos discutir a questão da lei de imigração, a questão do clima, né? Então, são essas pautas que, para falar a verdade, de novo, o governo anterior não soube tratar, principalmente quando fala da questão do clima, né? Então, mas é uma agenda que interessa muito ao presidente da República para resgatá-lo como uma liderança política internacional. Da mesma forma que ele já tem a viagem, tudo certinho, indo agora dia 10 de fevereiro para os Estados Unidos, ele já se reuniu também com a Embaixada da China, marcando a viagem para um mês depois, no dia 10 de março, ele estará lá na China. Então, ele quer demonstrar ao mundo que essas 2 nações que têm problemas muito sérios, né, para discutir, que tem tido aí alguns desentendimentos com relação ao comércio mundial, né? Ele está indo visitar um, está indo visitar outro, e logicamente o discurso que ele vai trazer para o mercado interno, para nós brasileiros, para consumo interno, que é um grande articulador, que conversa com Biden, que conversa com o Partido Comunista Chinês. Então, é isso que a gente vai ver de uma agenda cada vez mais frequente do Lula, né? Uma agenda externa muito vigorosa, né? Porque não há vácuo na política. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, deixou esse grande vazio. Sim. E ele vai ocupar todo o espaço que for possível dentro dessa pauta. E, logicamente, eu acho que, em termos de resolutibilidade, vai ser muito mais um discurso interno que necessariamente coisas boas em termos de mercado internacional. Perfeito. Alexandre, queria agradecer demais a sua vinda aqui no nosso primeiro programa de Agora a Terça é Livre. É uma honra, de novo, já falei isso, vou repetir, uma honra tê-lo aqui. Você está entrando para a história do nosso programa, sempre aquele primeiro convidado, fez isso de forma brilhante com a sua análise. Então, em meu nome, em nome da Rafaela, de toda a equipe, agradecer realmente essa sua participação, essa sua disponibilidade, e principalmente, já quero convidá-lo para estar aqui outras vezes, no aniversário de 1 ano, no aniversário de 6 meses, estar aqui conosco para que possa, mais uma vez, nos ajudar também no entendimento dessa realidade do Brasil. Aqui eu sou soldado de vocês, né? Chamando, eu sou convocado, aqui estarei. Logicamente é uma satisfação estar nesse programa. É o programa de estreia, a gente sabe o quanto que isso emociona quem está produzindo, quem está organizando, e lógico que emociona a mim enquanto convidado pela confiança que foi tida para poder comunicar com todos vocês que estão aí em casa. E logicamente coloquem na sua agenda a partir dessa semana, toda terça-feira, vocês acompanharem o programa Agora a Terça é de Fato Livre. Muito obrigado, Alexandre. Bom, gente, o programa ele vai ter sempre essa dinâmica. Nós teremos a parte das entrevistas, a parte da análise e a parte das notícias na ordem inversa. Notícias, análise e entrevista. E a gente quer que você participe, que você não deixe de acompanhar. Como já disse a Rafaela no início, eu vou reforçar o convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, nos sigam nos nossos canais
e toda terça-feira estejam atentos, 8 horas da noite, o programa entrando de forma livre, porque agora a terça é livre de fato, para se discutir política, para se discutir direito, para se discutir Brasil. Gostei muito do termo do Alexandre, a inflação da geladeira. É isso que a gente quer, tornar inteligível a todos o que é a política e como ela reflete na sua vida. Esse é o objetivo do Agora a Terça é Livre. Vai se discutir muito política, mas a política que interfere no seu dia a dia, a política que reflete no seu emprego, no seu salário, na educação do seu filho, na educação da sua família, ou seja, no futuro do país. Nós queremos entrar nessa discussão de forma a enriquecer o debate. Não com achismo, não com eu acho que, mas com a certeza de opiniões balizadas nos fatos e balizadas principalmente no conhecimento. Então, agradeço a todos vocês. Para mim vai ser uma honra estar com vocês toda a terça-feira às 20 horas no Agora a Terça é Livre. Vou passar para minha companheira, minha amiga que vai estar comigo, para Rafaela. Rafaela, quero agradecer você estar com a gente nesse projeto. Vai ser, acredito eu, muito satisfatório para todos nós. Podemos levar a política, o direito e a educação para casa de todos os brasileiros. Muito obrigado por você estar conosco nessa bancada e deixo para você aí para terminar, encerrar de forma brilhante o nosso primeiro programa. Brilhantismo. Agradeço imensamente ao brilhantismo do professor Alexandre, do professor Pucci e comigo, agora a terça é livre. Então, será mesmo que é tão difícil discutir política, educação, direito, se realmente existe a escuta do outro, se a gente para entender o posicionamento do outro, como disse o professor Valdir, sem a teoria do achismo, mas a teoria dos fatos, do que está acontecendo, da verdade. Então, o programa Agora é Terça é livre, não é somente nosso, é de vocês. Nós faremos esse programa juntos. Se vocês tiverem algum questionamento, tiverem críticas, sugestões, podem colocar nas plataformas depois que vocês começarem a nos seguir. Então, professor Valdir, professor Alexandre, foi uma honra compartilhar com vocês este dia aqui e nos assistam toda terça-feira às 20 horas. Obrigada! E como o professor Valdir falou, eu disse, peraí, preciso agora... Mas dá para cortar. Dá para cortar? Dá pra gente